Portugal é muito conhecido pelo processo de exploração e expansão que iniciou, os descobrimentos, onde se destacaram o infante Dom Henrique, o navegador, e o rei Dom João II, que conquistaram Ceuta em 1415. O Cabo Bojador foi dobrado por Gilianos em 1434 e a exploração da costa africana prosseguiu até que Bartolomeu Dias, já em 1488, comprovou a comunicação entre os oceanos Atlântico e Índico, dobrando o Cabo da Boa Esperança. Seguiram-se várias outras descobertas de rotas e terras na América do Norte, na América do Sul e no Oriente durante o reinado de Dom Manuel I, o Venturoso. Mais tarde, em 1530, com Dom João III, colonizou-se o Brasil e atingiu-se o Japão e provavelmente a Austrália. Mas como nem tudo são coisas boas, em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, o jovem rei Dom Sebastião e parte da nobreza portuguesa pereceram. Sobe ao trono o rei cardeal Dom Henrique, que por sua vez morre 2 anos depois, gerando a crise de sucessão de 1580. Esta resolve-se com a subida ao trono português de Filipe II de Espanha, ficando o país cerca de 60 anos nas mãos dos espanhóis. No repentino golpe de Estado, a nobreza nacional venceu a Guarda Real e coroou Dom João IV como rei de Portugal. Após a restauração da independência de Portugal, seguiu-se uma guerra com Espanha que terminaria apenas em 1668 com a assinatura de um tratado de paz em que Espanha reconhecia em definitivo a restauração de Portugal. No final do século XVII e primeira metade do século XVIII, floresceu a exploração mineira do Brasil, cujas riquezas serviam para pagar produtos importados de Inglaterra. O comércio externo baseava-se na indústria do vinho e o desenvolvimento económico do reino foi impulsionado já no reinado de Dom José pelos esforços do Marquês de Pombal. Foi neste reinado que um violento sismo devastou Lisboa e o Algarve a 1 de novembro de 1755. Portugal foi invadido pelos exércitos napoleónicos em 1807. A corte e a família real portuguesa refugiaram-se no Brasil e a capital deslocou-se para o Rio de Janeiro, onde permaneceria até 1821, quando Dom João VI regressou a Lisboa para jurar a primeira Constituição. Portugal viveu no restante século XIX períodos de enorme perturbação política e social, e só com o ato adicional à Carta de 1852 foi possível a acalmia política. No final do século XIX, as ambições coloniais portuguesas chocam com as inglesas, o que está na origem do Ultimato de 1890. A cedência às exigências britânicas e os crescentes problemas económicos lançam a monarquia num descrédito crescente e Dom Carlos e o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe são assassinados em 1 de fevereiro de 1908. É instaurada a República em 5 de outubro de 1910 e o jovem rei Dom Manuel II parte para o exílio em Inglaterra. O exército tomou o poder em 1926, após vários anos de instabilidade política com lutas de trabalhadores, tumultos, levantamentos, homicídios políticos e crises financeiras. O regime militar nomeou o ministro das Finanças António de Oliveira Salazar em 1928, que pouco depois foi nomeado presidente do Conselho de Ministros em 1932. Salazar restaurou as finanças e instituiu o Estado Novo, regime com afinidades bem marcadas com o fascismo, pelo menos até 1945. Em 1968, afastado do poder por doença, sucedeu-lhe Marcelo Caetano. A recusa do regime em descolonizar as províncias ultramarinas resultou no início da Guerra Colonial, primeiro em Angola, em seguida na Guiné-Bissau e em Moçambique. Com a destituição do general António de Spínola, o crescente mal-estar entre os jovens oficiais do exército agravou-se, pelo que no dia 25 de abril de 1974 desencadearam um golpe de Estado. Ficou este dia conhecido pela Revolução dos Escravos, pois em vez de muitos tiros dispararam-se muitos escravos, tendo sido portanto uma revolução sem sangue. Em 1975, Portugal concede a independência de todas as suas antigas colónias em África. A 25 de novembro do mesmo ano, diversos setores da esquerda radical levam a cabo uma tentativa de golpe de Estado que, no entanto, não tem nenhuma liderança clara. O Grupo dos 9 reage, pondo em prática um plano militar de resposta, liderado por António Ramalho Yanes. Este triunfa e no ano seguinte consolida-se a democracia. O próprio Ramalho Yanes é no ano seguinte o primeiro presidente da República eleito por sufrágio universal. Em 1986, Portugal aderiu à CEE com Mário Soares a presidente e é um dos membros que integram a zona euro. É também um dos países que participa regularmente em missões de manutenção de paz das Nações Unidas. Humanamente desenvolvido, afirma-se cada vez mais pela sua atitude e capacidade de diálogo e de entendimento da diferença e pela sua cultura e modo de vida, resultado de séculos de estreita convivência com modos de vida diferentes, a partir do momento em que, pela sua ação, nasceu o mundo moderno.